esse lugar no botão mesmo. Eu não sei o que foi. Glória a Deus, texto 12. Tu pausar aí e a gente começa, tá? Eu falei pra vocês, né? Que a leitura bíblica vocês vão fazer em conjunto, né? É, deixa eu conversar. É porque hoje vai ser bem. Vai ser bem dinâmico mesmo. Quem quer terminar a primeira leitura, ela já fica preparada para ler. Fechou? Glória a Deus. Oh, maravilha. Meus amados, nós queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus em Cristo venha abençoar a todos vocês. Espero que todos que estão nos acompanhando estejam bem, estejam aí curtindo, né? Esse friozinho, essa garoa. E tenho certeza que hoje a bênção é grande para as nossas vidas. É um motivo de alegria, né? Um dia a mais estarmos aqui desta forma, juntamente com digníssima esposa, a pastora Nádia, Diácono Cássio, com a sua digníssima esposa, a irmã Renata, e nós estaremos aqui trabalhando aqui a questão da lição de número 4, irmãos. Número 4 já, parece que foi ontem que começamos aí o trabalho falando de Daniel, que orava por um despertamento, né? Então já estamos na lição de número 4 e tem sido uma grande bênção para as nossas vidas. E eu tenho certeza de que hoje
né, na simplicidade, na humildade, Deus também vai nos dar algo grandioso, riquíssimo, para que possamos aí cada vez mais estarmos firmados na sua presença, tá certo? Gostaria que a minha esposa, a pastora Noádia, cumprimentasse aí todos os irmãos. Em seguida, o diácono Lencassi, como também a sua esposa, irmã Renata. Amém? Olá, paz do Senhor, boa noite a todos. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos um pouco da palavra de Deus. E você fique ligadinho aí até o final, porque vamos fazer a pergunta e vai ter aquele sorteio do chocolate. E nós vamos ficar felizes em presentear vocês, amém? Pai, Senhor, a todos, espero que todos estejam bem. Aqueles que estão enfermos, nós oramos, desejamos que estejam curados. Creio que essa lição vai ser valiosa para todos nós. Também quero, de uma forma formal, saudar, congratular o aniversário do pastor Jefferson. Que Deus abençoe a sua vida. Você não estava combinado. Não estava combinado mesmo. Obrigado. Que Deus continue lhe dando saúde, sabedoria, entendimento. Amém. Acima de tudo, que a graça do Senhor esteja sobre ele para guiar a sua própria família, assim como também a família Michadai, que o tem como líder. Então, que Deus abençoe imensamente e lhe prospere para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor também. Estou muito feliz de estar aqui para aprendermos mais da palavra do Senhor. Parabenizo também o nosso pastor Jefferson por mais um ano de vida. Deus conceda muitos e muitos anos de vida para ele, muita força e muito foco. Você pega sua caneta, seu papel, vai anotando. Vamos lá para o aprendizado. Glória a Deus. Meus amados irmãos, obrigado, viu? Obrigado pela homenagem, Deus abençoe. Mais uma vez, muito obrigado também aos meus amigos, né? E amigas, família Michadai, que carinhosamente, o pastor Ezequiel, os obreiros, enfim, os irmãos da igreja fizeram aí algo muito significante para mim, foi muito importante. Eu saí daqui no domingo muito feliz, contente por tudo que foi feito, cada palavra, cada irmão que se expressou, de perto, de longe, foi algo muito gratificante na minha vida, da minha esposa, da minha família, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês carinhosamente. Irmã Patrícia, ovelhinha de Jesus, meu Deus do céu. Irmãos, foi muita bênção, viu? Foi bênção demais, tá bom? Então, que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos poderosamente. Antes que me esqueça, meus amados irmãos, se inscreva em nosso canal, tá bom? Se inscreve em nosso canal para estar aí recebendo aí as notificações, né? Muita bênção, tem muita coisa boa, tá bom? A igreja é simples, é humilde, nós somos simples e humildes, mas tem muita coisa boa. E eu tenho certeza que vocês que estão nos acompanhando vão gostar do que tem lá, tá bom? O nosso canal do YouTube é uma bênção do Senhor. Meus amados irmãos, antes de entrar na lição também, eu gostaria de estar falando aí, parabenizando também o nosso cooperador José e seu irmão Ronielson, que estão aí com um projeto muito bom, um projeto onde vão pegar as crianças aí, né, os jovens, né, numa faixa etária aí de 10, 11, 12 anos, e vão estar trabalhando, né, na área do esporte, tá bom? Vão estar trabalhando com essa meninada, focando eles tanto no esporte como também na obra de Deus, tá certo? Então é algo muito louvável, o cooperador José, Ronielson, que estão aí fazendo, né? Era para me ter trazido até uma camisa, vão estar investindo aí na quadra de esportes aí, vão estar colocando essa meninada para estar praticando esporte e dentro também da assistência aqui da igreja, né? Vão estar carregando o emblema, né? O slogan da igreja, então é uma bênção do Senhor e a palavra de Deus também, né?
na onde tem muito campo aberto de muitas almas, né? Através dos adolescentes, das crianças, vem os pais e a mãe também, então é bênção. Que Deus abençoe José, que Deus abençoe aí o Ronielcio, tá bom? Tenho certeza que a bênção é grande, tá bom, meus amados irmãos? Então vamos fazer uma oração. Diácono Cássio, faz essa oração para a gente estar iniciando o trabalho nessa noite. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar na Sua presença e podermos, Senhor, aprender do Senhor, porque o Senhor Deus tem um ensinamento valioso para as nossas vidas, para nos trazer saúde e vida ao nosso corpo e à nossa alma. Pedimos nesta noite que o Senhor nos purifique de toda imundície, santifica-nos e que nos achemos graça na Sua presença nesta noite. Que essa lição, todos aqueles que estão em casa agora para assistir a lição, aprender, possam ser não apenas, Senhor, adquirirem conhecimento, mas também possam receber a Sua presença acima de tudo, para a honra e glória do Seu nome. E que através dessa lição, através da Sua presença, eles possam ser curados, Senhor, as suas almas, seus corpos e tudo, Senhor, que faz com que a sua vida esteja num desafio. Venham ter paz e tranquilidade nesta noite, e a nós outros também que venham o conhecimento. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, só antes da leitura, começa a fazer a leitura bíblica, tá? Antes da minha esposa fazer a leitura bíblica juntamente com a irmã Renata, eu gostaria de falar, mandar um recado para os irmãos aí. Fica atento na pergunta, que nós vamos fazer uma pergunta no final do trabalho, tá bom? E tem uma irmã, amiga nossa, muito amiga, que semana passada ela acertou e falou que hoje ela não ia participar porque ela está constrangida. Como é que pode? Porque ela acertou 2 vezes já, e ela, não, irmãos, tem que, né? Se vai acertando, pode ir, porque é leitura da Bíblia Sagrada. Então, vamos aí, né? Está aí, não fique constrangida. Se acertar de novo, é bênção do Senhor, viu? Diaconisa Fábia, demais irmãs, tá bom? Que estiver aí acompanhando. O mês que vem, nós vamos estar aí trabalhando mais essa questão. A pessoa que acertar 3 perguntas durante o mês de agosto vai ganhar uma Bíblia. Meu Deus do céu. Uma Bíblia. Aí sim. Tá bom? E eu quero ficar em casa para ganhar essa uma Bíblia, tá bom? E aí a gente vai ver aí quem é que vai ganhar essa Bíblia Sagrada, tá bom? Meus amados, como nós vimos falando, a nossa lição é a lição de número 4, tá bom? A construção do templo enfrentou oposição, amém? Ela enfrentou oposição, tá certo? Então nós vamos estar trabalhando esse tema nesta noite, tá bom? O texto áureo, irmã Renata pode fazer a leitura do texto áureo, por gentileza? Texto áureo. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cercou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias 4:6. Glória a Deus. Pode ler A verdade prática diz assim: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, ela está no livro de Esdras, né, capítulo 4 e em diante. Nós vamos estar fazendo essa leitura e aí nós vamos estar aí comentando, aprofundando aí aquilo que Deus colocou em nosso coração. Bom? Diz assim, no versículo 7: e nos dias de Artaxerxes escreveu Islão, Mitredate, Tabel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siriaca. Então escreveu Reum a Charceler e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaista e afarsaquistas, tarpelistas, afarcistas, arquevistas,
babilônios, sussanquistas, devaístas e elamistas. Estes, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram teu servo os homens daquém do rio em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, Jerusalém, e edificam aquela rebelde, amalvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terá porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens, porém, a fim de que não se edifiquem aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardar-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram elas a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Glória a Deus, está aí, meus amados irmãos, a leitura bíblica, né? Aonde nós, como falamos aqui no texto, né? No título da lição, a construção do templo enfrentou oposição. Então aqui nós vemos aqui o conteúdo de como foi essa oposição, e é algo que nós vamos trabalhar hoje, porque trazendo para os nossos dias atuais também, nós vamos ver que faz todo sentido e nós precisamos tirar aqui o maior proveito do que aconteceu naquela ocasião e trazer para os nossos dias atuais, porque com certeza eu sei que hoje não é diferente. Eu sei que muitas pessoas que nos acompanham sabem, quem está em linha de frente, quem está fazendo algo para Deus, algo para o Senhor, sabe que vai enfrentar a oposição, sabe que vai enfrentar muitos desafios, né? Então nós vamos trabalhar esse contexto aí, lembrando aos irmãos que toda essa lição nós estamos trabalhando o retorno do povo que veio cativo, ou seja, o povo que estava preso, né, que estava escravizado, mas que agora alcançaram a liberdade e agora estão novamente tendo o direito de reconstruir, né, os seus sonhos, reconstruir a sua cidade, as suas casas, voltar às origens, né, voltar para as suas raízes, né, as suas essências, né? Então nós estamos trabalhando isso. E hoje nós vamos estar falando acerca dos samaritanos. Muita gente não sabe o porquê da rixa, né? da rivalidade entre judeus e samaritanos. Então, dentro dessa lição, nós vamos estar trabalhando nesse contexto. O primeiro tópico aqui dessa lição, né? Ela fala se os alicerces do templo são lançados. Glória a Deus. Então assim, depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro
da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativo lançaram os alicerces do templo. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui que ao chegar ali, né, os alicerces, né, houve-se uma grande alegria, né, para que o povo começasse a trabalhar, né? Então, dentro dessa lição, eu já quero até adiantar para os irmãos que tudo no começo é bom, irmão. Tudo no começo, olha, eu vou te falar, é uma maravilha, não é? O namoro no começo é bom? O namoro no começo é bom. Irmãos, é uma maravilha, né? É um negócio, né? Então, tudo no começo é bom. Tudo. Então aqui chegou e a animação tomou conta deles, né? Mas nós vamos trabalhar esse contexto aí, irmãos, porque assim, muitas pessoas também ficam emocionadas no começo de alguma coisa. Vamos fazer uma campanha. Meu Deus do céu, se você levanta numa igreja e fala, irmão, nós vamos fazer uma campanha, olha, eu sou o primeiro, eu sou o segundo, eu sou o terceiro, aí no decorrer dos dias você vai ver que já de repente foi, né? Vai perdendo a intensidade. Por quê? Porque as coisas não são assim. As coisas não são tão fáceis assim. Então, é bom saber que nós precisamos ter os pés firmados, né, na rocha que é Jesus, né? As coisas precisa ser conquistada, são desafios que vão surgindo em cada propósito que Deus coloca em nosso coração, e nós vamos ver aqui que esse povo passou por isso, né? Nos diz assim, os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Todos os que assistiram o lançamento do alicerce expressaram seu sentimento com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Então, irmãos, eles estavam muito eufóricos, né? Muito alegres. Então, de muito longe deu para sentir, né, o sentimento desse povo que estava ali regozijando. Agora nós vamos construir, agora nós vamos construir o nosso templo, reconstruir, reedificar o templo, vamos também levantar os muros da cidade, vamos reconstruir as nossas casas, né? E tudo isso a gente vai ver que não é tão simples, né? Não é tão simples assim. Nós vamos ver que alguns desafios, alguns obstáculos vão surgindo, e eu sei que nos nossos dias também não são diferentes, né? Mas assim, nós temos que aproveitar o momento do avivamento, porque querendo ou não, eles estavam vivendo um avivamento. Sim. Daniel orou, né, por esse acontecimento, porque sabia que havia uma promessa. Então, nem todos ali iriam desanimar, mas estavam ali firmados no avivamento. Por quê? Porque Deus, irmãos, visitou eles ali. A profecia se cumpriu. O rei pagão, reconhecendo que Deus estava dando autoridade para ele. Então, ele libertou o povo. Então, era algo que não é de acontecer todos os dias. Então, eles estavam vivendo esse avivamento. E o avivamento é algo que muda, né? É algo que renova. O avivamento faz coisas que somente uma pessoa avivada mesmo que consegue vencer os desafios, os obstáculos, e vai enfrentando isso da melhor forma possível. Não é isso? É bênção para as nossas vidas. Então, nós vamos estar aí trabalhando esse contexto, né? E eu tenho certeza que na medida que a gente vai falando, a gente vai aprofundando aqui, e a gente vai
entendendo como se deu a briga, o que era a intenção, não é isso, Diácono Cássio, a intenção do samaritano, o porquê que eles fizeram, está ali se opondo, né? Havia um objetivo, né, que eles estavam ali se opondo contra aquela reedificação do templo, né? Sim. O povo, quando vai cativo, os samaritanos tomam a terra, né? Tomam a terra do povo israelita, porque o povo estava cativo. O povo volta para reedificar a sua casa, né? Agora nós estamos a falar da reedificação do templo. A reedificação é a reconstrução, né? A reedificação é reconstruir aquilo que estava destruído. O templo estava destruído porque a cidade estava sitiada, o povo estava longe. Depois daquele despertamento que Deus provoca, né? no rei, ele faz com que o povo volte de novo para a sua terra. O rei Ciro, ele que foi despertado, ele provoca, Deus usa ele para provocar esse despertamento, o povo volta, e agora o templo que estava destruído, ele tem que ser reconstruído. Na lição 2, né? Subtema, né? 2, para a reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através do Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. Igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar sua igreja, e ele o faz conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Veja também, botei os versículos lá. Depois o parte C diz: o Espírito Santo quer adestrar a igreja. Adestrar quer dizer, quer dirigir, né? Ele quer guiar, ele quer estar no comando, quer adestrar a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. O que eu diria sobre isso, pastor? Eu diria simplesmente de que eu gosto do texto de Efésios capítulo 12, né? Quando ele fala que nós fomos vivificados, né? Vivificado quer dizer reedificados, né? Ser dado de novo vida. Aquele que não tinha vida, ser dado de novo vida. Essa é a lição principal que nós podemos tirar desse subtópico, né? A reconstrução do templo. O templo quer dizer o quê? Templo quer dizer a igreja, né? O templo aqui simboliza a igreja. A reconstrução do templo é o lugar onde podia-se buscar a Deus. Hoje o templo somos nós, a igreja somos nós. Então, aqui a lição importante que nós temos que tirar é do Efésios capítulo 2. Jesus, ao morrer na cruz, ele vem nos reedificar, vem nos vivificar, né? Isso é um mistério porque é obra de Deus. Termina falando no final, lá para o versículo 8, se não estou errado, o versículo 9 ou 10 do capítulo 2 de Efésios, diz que isso não é obra do homem, é dom de Deus. Por quê? Exatamente misterioso, porque não é a ação do homem, é a ação de Deus. Só Deus pode fazer isso. A exemplo do Ciro, quem despertou, né? Quem despertou o reavivamento para a reconstrução do templo não foram os homens, foi o próprio Deus trazendo essa visão ao próprio rei Ciro, que nem era temente a Deus, era um pagão, mas Deus fez isso. Isso quer dizer o quê? Misericórdia, mistério de Deus.
Deus é misterioso, então Ele faz da forma que Ele quer, da forma como Ele quer, na hora que Ele quer. A mesma coisa como nós estávamos escravizados, nós estávamos, segundo Efésios 2, diz, nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, ou seja, nós éramos escravos do pecado, éramos escravos do mal. Em outras palavras, nós éramos pessoas cativas, como o povo de Israel também estava cativo. Então Deus fez o quê? Nos reedificou. Na parte A, nós lemos aí, né? Na parte A, o Espírito Santo quer salientar que Jesus é a pessoa que quer edificar a sua igreja. Em outras palavras, vamos dizer assim, a obra do Espírito Santo através de Jesus é edificar a sua igreja. Né? A parte B diz, o Espírito Santo quer gerar sentimento de reverência pela palavra. Eu vou pedir para a senhora, minha esposa, ler 1 Coríntios 6, 19, que diz... Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o Espírito Santo, ele habita em nós, e o Espírito Santo quer gerar um sentimento nosso de reverência. Nós temos que ser reverentes a Deus, né? E quem faz isso é o próprio Espírito Santo. Davi falou, não retires de mim o seu Santo Espírito, né? Senhor, guarda-me, não se aparte de mim, fique comigo. Por quê? Porque se o temor de Deus, se o Espírito Santo sai de nós, o temor também sai de Deus, sai de nós, e nós não temos reverência, né? É muito importante essa parte. Você termina de dizer, o Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque é o instrumento de Deus na terra, né? Efésios 3:10 diz assim, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, né? O Espírito Santo, ele quer dirigir a igreja. A Bíblia fala assim, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, né? E eu vou rapidamente correr para resumir o tópico que fala sobre os samaritanos opõem-se à construção do templo, que o pastor aqui acabou me delegando, né? Se nós repararmos com atenção essa lição, os samaritanos opõem-se à construção do templo. O primeiro subtópico fala assim, entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Entre os moradores da terra, exato. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Aquilo que eu estava a dizer, quando o povo foi levado cativo, os samaritanos voltaram, os samaritanos tomaram a terra, né? Eles eram descendentes de uma mistura de gente que o rei Josias tinha deslocado para as cidades da Samaria, depois ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim os samaritanos continuavam servindo a Deus, a seus deuses, mas também temiam ao Senhor, né? Resumindo esse subtópico, a lição que nós temos que tirar desse subtópico aqui é que é preciso ter fé quando Deus aparece, né? Quando Deus parece não estar ao seu lado. Porque o subtópico diz, entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Temos que entender, quando nossa vida espiritual saudável vai sempre atrair, quando nossa vida espiritual está saudável, isso que eu queria dizer, sempre vai atrair grande oposição, né? A nossa vida mais saudável, ela sempre atrai uma oposição. No nosso dia a dia a gente pode ver isso, né? No nosso dia a dia nós podemos entender, na nossa vida mesmo, na nossa convivência, às vezes quando nós estamos fortes, estamos a orar, estamos a interceder, estamos a ler a palavra, é nesse momento que o inimigo também se levanta cada vez mais, né? O povo de Israel também sofreu uma oposição, né, dos samaritanos. No momento em que você está a procurar se levantar, é o momento que o inimigo também se levanta. Nós aprendemos também aqui de que quando sobre o povo samaritano, por que existiu essa rixa, né? O livro de João capítulo 4, versículo 9,
fala exatamente, nos ilustra da oposição que existia entre os judeus e samaritanos. Quando Jesus está a conversar com a mulher samaritana, nós prestamos atenção nessa conversa, ele fala assim, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Né? Então essa intriga entre esses dois povos já tinha começado antes. O povo de Israel, quando é tomado cativo, o povo samaritano toma a terra do povo judeu, né? Então essa demonstração que Jesus faz aqui nesse versículo mostra claramente a oposição existente entre os samaritanos e o povo judeu. E subtópico 2 diz os samaritanos, né? Fala que os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Qual é a lição que nós podemos tirar disso? Um líder, o líder aqui, né, da obra, ele não pode... o líder que nós vemos aqui, que recebe a informação infelizmente mentirosa, né, ele acaba de alguma forma desfraudando aquilo que é a obra de Deus. Aprendemos uma lição muito importante sobre liderança, nesse caso, nesse subtópico aqui, de que o líder ele tem que se basear em informações fidedignas. Ele não pode ouvir uma informação de fulano e já tirar uma conclusão, né? É importante que o líder tenha um discernimento, o líder tem que ter a capacidade de reflexão, de analisar os fatos. Tem uma coisa muito importante que meu pastor em Moçambique, ele sempre falou para mim, um líder tem que fazer sempre uma auscultação, nunca pode fazer uma decisão sem fazer uma auscultação. Isso, o fulano falou uma coisa, então chama fulano, escuta também o outro fulano. Depois de escutar ambas partes, você faz um juízo. Não pode tirar uma conclusão apenas com uma informação que não tem bases, né? É importante fazer uma auscultação. E nos nossos dias, a liderança também é chamada para prestar atenção na liderança do povo, sempre fazer uma auscultação e, acima de tudo, na auscultação que faz, é preciso escutar a voz de Deus para saber o que Deus está a falar sobre aquilo, né? Eu vou deixar o pastor dar continuidade no subtópico número 3, aliás, no tópico número 3. Amém. Eu só quero dar uma endossada, né? Sim. Que você acabou de falar, dos samaritanos, da oposição, né? Então, assim, lembrando que os samaritanos era aquele povo que veio, que o rei o outro rei tinha misturado, né? Ele misturou o povo, era um povo mistificado. Sim. Então, esses samaritanos, quando foram tomar a terra, eles já tinham um credo, eles já professavam uma fé, eles já tinham crença em outros deuses. Só que quando eles chegam ali, eles começam também a adorar a Deus. Sim. Não é isso? Eles começam a adorar a Deus também, mas não abrindo mão dos ídolos. Sim. Eles começaram a adorar a Deus, mas não abriram mão dos ídolos também. Então isso também a gente pode... Será que você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Conhece? Você conhece alguém assim? Eu agora sou de Deus, eu sou de Jesus, mas não deixou os ídolos, não deixou, né, as antigas práticas, né? Então o povo samaritano tinha essa identidade, né? Eles eram pagãos, mas que também queriam adorar a Deus. Só que nós sabemos que Deus não recebe, porque o nosso Deus ele não divide a sua glória com ninguém, então ele não aceita uma adoração de uma pessoa que adora outros deuses. E os samaritanos tinham esse costume, né? Então, só dando uma endossada aqui, lembrando também que quando vem a ordem, quando vem a ordem para que eles vão lá reconstruir, eles também querem.
Sim. Eles falam, então vamos. Sim. Os samaritanos querem ajudar os judeus. Eles querem. Sim. Mas só que nós sabemos que a luz, Não se mistura com as trevas. não é verdade? Não tem como. Então, como que uma pessoa que é profana, uma pessoa que adora outros deuses, vai colocar a mão naquilo que é sagrado? Que o templo para os judeus era um símbolo de grandeza, sagrado, aonde Deus tomar o ambiente, a presença de Deus ali dentro. Então, quando os samaritanos se oferecem para ajudar na construção, os judeus falam, não, aqui não. Infelizmente, nos dias de hoje, nos nossos dias atuais, é triste quando eu vejo cantores, né? Eu vou falar, não vou nem falar levita, eu vou falar cantores. Cantores mesmo, porque um levita, um adorador, um verdadeiro adorador, jamais vai se misturar. Não vai, sabe, dividir não vai dividir um ambiente santo com uma pessoa que se prostitui, uma pessoa que toma cachaça, se droga, tudo. Aí Deus dá uma letra de um hino maravilhoso para ele. Ele vai com a pessoa, e, sabe, faz aquela mistura. Sim. Sabe, aí fala, aí o pessoal, que bonito, né? Fulano de tal, tá cantando hino, mas não se converteu. Não, sabe, irmãos, isso não encaixa. Deus não se agrada dessas coisas. Deus não se agrada dessas coisas. É por isso que os samaritanos se rebelaram, falaram, não vai deixar eu construir, não vai deixar a gente pôr a mão, então vocês vão ver o que vai acontecer agora. Eles foram lá e fizeram a cabeça do rei, se colocaram, fizeram uma oposição, e aí a obra foi embargada, parou-se a obra ficou paralisada, né? E por algum tempo, por algum período, mas havia uma promessa de Deus. Sim. Havia uma promessa de Deus. Então, trazendo para os nossos dias hoje, irmão, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus nos promete, isso vai se cumprir sim. Só que não isenta, nós não estamos imunes de receber a oposição. Sim. Moisés recebeu oposição, Davi recebeu oposição, o apóstolo Paulo recebeu oposição. Meu Deus do céu, gente, quando Paulo se converteu, meu Deus do céu, ele entrava dentro de uma igreja, os irmãos saíam correndo, ninguém queria ficar perto de Paulo. E sabe, irmãos, é assim. Quando Deus te dá algo, quando Deus nos dá algo, a gente vai receber, vai enfrentar represálias, alguém vai se opor, não, você está errado, não é assim, e por que isso, e por que aquilo? Por que, irmãos? Porque a vida é assim. Né? Isso não é porque Deus está no seu projeto, que Deus está no nosso projeto, que as coisas vai ser assim, irmãos. Nunca foi, nunca será. Nunca foi, nunca será. Agora sim, as coisas vão estar em andamento, sim. Às vezes parece estar parado. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, nesse momento, você pode até pensar, meu Deus, aquilo que Deus me prometeu não vai acontecer. Ou não está acontecendo nada na minha vida. Eu estou orando, eu estou buscando, mas não está acontecendo nada. Só que está, na visão humana não, mas na ótica espiritual, no mundo espiritual, há uma batalha, há uma guerra, né? Então é necessário nós termos esse entendimento, tá certo? Então é só para a gente dar uma aprofundada mais no que o Diácono Lancaster acabou de falar, mas as coisas são assim, viu? Então vamos ficar atentos, né? Não misturar as coisas santas, né? Porque isso não dá certo. Lembra quando aquele moço foi dar uma festa, foi se engabar, pegou o que? As coisas santas, aquilo que era consagrado a Deus.
Ele pegou e foi beber com os amigos. O que aconteceu? Deus escreveu lá, né? Dividido foi o teu reino, pecaste contra o Senhor. Então, essas coisas não se misturam. Irmãos, Deus é santo. E Ele requer de cada um de nós santidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Os samaritanos se sentiram ofendidos. Mas como que eles iam fazer algo para Deus se eles adoravam outros deuses? Deus não ia aceitar. Então não pode, irmãos. Então, às vezes a intenção pode ser boa, mas você tem que ver quem é que está com você. Você tem que ver quem é que você coloca na sua casa. Você tem que ver com quem você está andando, tá certo? Porque isso é muito importante para que as coisas aconteçam para nós. Eu vou pedir da minha esposa, a pastora Noádia, fazer aqui a leitura do terceiro tópico, né? Que diz aqui como se explica a falta da resistência dos judeus. Leia, por favor, pastora Noádia. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus dos céus, através do rei Sírio, a maior autoridade da época que assinara o decreto da construção do templo. Glória a Deus. Então, uma vez que a ordem foi dada, né, por Deus, ela não poderia, né, se o Senhor Deus determinou, quem vai invalidar? Não tinha como. Havia uma promessa também. Sem falar que o rei também, Sírio, tinha falado, tinha decretado. É o que aconteceu com o profeta Daniel. Quando Daniel recebeu uma oposição, fizeram um arrumadinho para Daniel, não foi? Aonde o rei tinha dado um decreto. Quando ele percebeu, o que ele falou para Daniel? Não podia fazer nada. Por quê? Porque a palavra dele não poderia voltar, porque já havia decretado. Então tinha isso também a favor do povo judeu. Então é algo muito interessante para nós entendermos. E mesmo assim os samaritanos ainda conseguiram embargar a obra. Ficou embargada, né? E você vê como é que é as coisas, né? Como que as coisas muitas das vezes ingrata na visão do povo de Deus. Daniel foi parar na cova. A obra de Deus ficou parada. Mas só parece, viu? Isso só parece, porque em tudo isso Daniel saiu vitorioso. E o povo de Deus é vitorioso. Então você é vitorioso, você é vitoriosa, em nome de Jesus. Ainda que não pareça, mas a circunstância, irmão, ela não quer dizer nada. A circunstância não quer dizer nada, tá certo? Aqui lê para mim esse segundo subtópico aqui. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercada pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185 mil soldados. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Jacqueline Lancaster, nossa irmã Renata, você está vendo a importância do que é quando nós colocamos a confiança em Deus, a confiança. Quando esse rei Ezequias se sentiu oprimido, né? Ele se sentiu oprimido. Por quê? Porque era algo que não dava como, não tinha como. Mas, irmãos, a gente tem que aprender, né? Aprender a cada vez mais a confiar em Deus. Em Deus, irmão. Você tem que aprender a confiar em Deus, não é no ombro.
não é, em tantas coisas que se dizem por aí, mas nós temos que aprender a pôr a nossa confiança, né, em Deus. Sim. Tá certo? É como Jesus ele falou em Mateus capítulo 7 e 24, que aquele que ouve as palavras, isso é muito importante, aquele que ouve as palavras, as minhas palavras, disse Jesus, aquele que ouve as minhas palavras, né, assemelhei como o homem que construiu, edificou a sua casa sobre a rocha, né? Porque tem muita gente construindo na areia. Sim. Não é isso? Sim. Faz tanta coisa que não faz sentido. Por quê, irmão? Porque está colocando a confiança naquilo que vai perecer. Está colocando a confiança naquilo que não é para colocar. Porque quando vinha dificuldade, irmão, quando vinha prova, quando vinha perseguição, quando vinha oposição, né? Que sempre vem. Quando vem a oposição contra a nossa vida, aí nós vamos ver aonde você está construindo, edificando a sua casa, os alicerces. Aonde você está afirmando os seus alicerces. Quando vem a oposição, quando vem a perseguição, quando vem a calúnia, quando alguém fala mal de você. Já que no Lancaster não prega nada, que não é verdade, né? Nada, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Eu vou falar, aí você vai olhar e falar, gente, mas o que é isso? Então aí que nós vamos ver, por quê? Porque nós estamos firmados. Você vai falar assim, amém, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu não vou tentar responder à altura, porque a minha casa está firmada na rocha, né? Foi o que fez o rei Ezequias. Deus enviou um anjo. E meu Deus do céu, irmão, esse anjo matou 185 mil. É muita gente. É um exército muito grande. Isso, muito grande. Você Imagina o tanto de a pessoa acorda de manhã e vê aquele 185 mil soldados mortos. Gente, só Deus que faz um negócio desse. Então, presta atenção. Aos teus olhos, aos nossos olhos é impossível. Mas para Deus, irmão, tudo é possível. Tá certo? Tudo é possível. Então, é muito interessante. Aqui também fala, já na casa do Josafá. Tá certo? Sim. Do Josafá. Josafá venceu como? Josafá venceu com os levitas, não precisou dar um tiro, não precisou desembainhar a espada, mas só adorando a Deus eles conseguiram enfrentar aquela peleja. Por quê? Os moabitas, os amonitas, entre eles mesmos começaram a se destruir. Quando eu e você coloca a nossa confiança em Deus, aqueles que nos perseguem, entre eles mesmos, eles acabam se destruindo. Entre eles mesmos, eles acabam se destruindo. Por quê? Porque tem um Deus que peleja por você, que peleja por mim, que peleja por nós. Tá certo? E esse Deus, ele não dorme. A Bíblia fala que ele não dormita. Esse que o guarda de Israel não dorme. Agora, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se eu não tiver Deus, se a gente não tiver Deus, pode ter segurança, né? Pode ter a maior fortaleza, a casa mais fortificada, o ladrão entra. Porque hoje nós vivemos na tecnologia. Entra um hacker lá, entra no sistema, abre as portas, portão, daqui a pouco o camarada já está. Não tem como. Agora, aquele que tem o joelho no chão, a fé firmada, irmão, não tem jeito, viu? Porque é uma promessa para nós. Deus acampa os anjos e nos dá o livramento. É bênção. É isso aí, irmão. Vamos, Diácono Lancaster. Eu estou falando muito. Não, tá falando. Eu estou falando muito. No tempo certo. Me perdoe, viu? Me perdoe, No tempo certo e a informação certa. Mas minha esposa quer falar agora. Não, o Diácono Lancaster. Me ajuda aí, por favor. Nós vamos fazer o término já. Sim, me ajuda. Nós já estamos fazendo o final.
No quarto tópico diz a reação dos samaritanos, quando os judeus cessaram a obra. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Se a senhora, minha esposa, puder me ajudar aqui. Aqui fala que o povo em geral tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do seu lado, dos judeus, ajudando-os. E agora, onde estava seu Deus? Quer dizer, a oposição veio, o povo fica triste. Esse subtópico diz que a tristeza dos judeus. O povo fica triste quando já a oposição vem. O pastor já tinha falado aqui de que no início é agradável, assim como também nós vimos o povo no Pentecoste, em Atos 2, o povo é um alvoroço muito grande, porque o Espírito Santo havia lhes batizado e eles estavam eufóricos, animados, motivados, porque ninguém havia experimentado tamanho poder. Mas esse poder com eles naquele momento fez grandes proezas, maravilhas, curas, milagres tremendos. E isso dá-nos ânimo, é o início. Mas no meio da obra já começam os desafios, começam as dificuldades que a pastora aqui acabou falando. No meio da obra é que está a grande batalha. Aí o povo começa já a ficar triste, porque sofre uma oposição. Os samaritanos vêm, começam a fazer oposição também ao povo judeu e o povo começa a desfalecer, começa a ficar triste. Nesse momento, a lição que nós podemos tirar muito importante desse subtópico aqui é que é preciso ter fé quando Deus aparece, quando Deus parece não estar do seu lado. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra do Senhor. Sem querer endossar muito, porque o pastor até falou disso, eu vou citar aqui o Salmo 115, verso 2 e 3, que diz assim: porque perguntam as nações, onde está o seu Deus? Porque isso vai acontecer quando você estiver a passar dificuldade, como o Jó passou dificuldade, e ele foi perguntado, aliás foi dito pela esposa, amaldiçoa de vez esse Deus e morre. No momento da dificuldade sempre vão aparecer palavras desanimadoras e você vai ficar desanimado. Nós não somos super-homens, nós somos pessoas que também podem passar por dificuldades. Você passa por dificuldade, chega um momento fica frustrado, às vezes não dá nem ânimo para ir para o culto, pastor? Vontade de levantar, tomar banho e ir para o culto, às vezes nem dá essa vontade, mas é nesse momento que não parece que você tem que ter fé. Quando você não consegue correr, caminhe. Se não conseguir caminhar, vai de rastros, mas não pode parar, continua tendo fé. Salmo 115, versos 2 e 3 diz: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Jó, ele diz que o meu Redentor vive, e ele vai se levantar, ele vai se levantar. Então tenha fé, creia. No momento de desafio, é no momento de desafio que Deus vai se levantar, é nesse momento que Deus vai se manifestar. Então creia, não perca a fé, porque a fé é que vai lhe sustentar quando tudo não tiver mais em suas mãos. O segundo subtópico fala sobre a alegria dos samaritanos, A alegria dos samaritanos diz assim: os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém, o gozo de ímpios é de pouca duração. O gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram.
a lição importante aqui é que o inimigo não sabe que depois da tempestade vem a bonança, né? Depois da guerra vem sempre a bonança. No momento da tempestade não quer dizer que Deus não está na tempestade. No momento do fogo não quer dizer que Deus não esteja no fogo. No momento em que você está passando o choro, não quer dizer que Deus não está no choro. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, né? João capítulo 19, aliás, Jó 19, 25 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, né? Deus, Ele está no controle, no momento certo Ele vai se levantar e Ele vai agir. No momento, aqui o texto aqui fala de exemplo sobre Sansão. O fato dele ser ungido de Deus não quer dizer que ele não podia passar por dificuldade ou oposição. O inimigo pode se rir, o inimigo pode se levantar, mas o fato do inimigo se levantar e rir e às vezes zombar da sua fé, zombar que você é cristão, você é evangélico, você é aquele que carrega a Bíblia, não quer dizer que Deus não esteja no controle de toda a situação. Deus está no controle de tudo. Deus esteve com Estevão até no apedrejamento dele, né? Deus esteve com Pedro, Deus esteve com Silas, Deus esteve com Paulo, mas Deus estava sempre presente nesses momentos todos. Eu vou falar do terceiro subtópico, só para terminar rapidamente aqui, que o desânimo dos judeus, né? O desânimo dos judeus, os judeus que tinham voltado do cativeiro para reconstruir o templo, sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo, deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era vontade de Deus construir o templo. Outros aproveitaram-se a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser reconstruído. Resumindo o contexto aqui e a lição a ser tirada o desânimo dos judeus, eu poderia dizer que é normal estarmos desanimados, né? Aquilo que eu já acabava de dizer, é normal nós estarmos às vezes tristes, porque nós somos seres humanos, nós passamos por tristezas. Uma vez Jesus estava em profunda angústia, né? A Bíblia diz que ele sobe ao monte e ele começa a orar. E ele começa a orar que até a Bíblia diz que ele estava em agonia, né? E imagina só, ele fica em agonia. E Jesus, sendo filho de Deus, fica triste. Quanto mais nós? E ele pede ao Pai que retirasse o cálice dele, mas contudo se fizesse a vontade de Deus. Viver não quer dizer vida de coisas lindas toda hora. Não. Há um momento em que nós teremos dificuldade. Josué é encorajado, diz assim a palavra do Senhor, Josué 1, versículo 5 e 6, diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te desanimes, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, quando o desânimo vier até você, então você tem que sempre se lembrar da palavra de Deus. Eu tenho que sempre me lembrar da palavra, porque no momento do desânimo, o que pode nos sustentar, o que nos dá o alicerce, o que faz com que nós sustentemos, não é o dinheiro, não é o nosso amigo, não é o pastor, não é o evangelista, mas é a palavra de Deus. Palavra de Deus, oração,
é a única chave para vencermos todas as batalhas. Eu fico preocupado às vezes com as pessoas. Ontem mesmo nosso pastor estava a falar lá na igreja, o pastor Elton, nosso pastor, ele dizia assim, as pessoas se preocupam muito com a bênção, né, pastor? Procuram muito bênção. Eu preciso que o pastor me abençoe, preciso que o pastor me ponha a minha mão sobre mim. Mas a maior bênção de todas é a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus estiver em você, Jesus estará com você. A Bíblia diz que se a palavra de Deus estiver em si, então eu e o Pai viremos e nos manifestaremos a você. Oh, glória. Quem consagra o homem é Deus. Quem unge o homem é Deus. E quem confirma é só o homem. O homem não consagra, só confirma. Então, Deus abençoa os irmãos, né? Que Deus continue abençoando também o pastor, sem querer aqui roubar mais tempo. Quero mais uma vez desejar feliz aniversário para o pastor. Que Deus continue a abençoar a sua vida. Vocês têm um pastor, a Mishadá, a família Mishadá tem um pastor muito abençoado. Nós temos sido grandemente abençoados. Nós não somos desse ministério, né? Mas Deus tem nos abençoado. Quer dizer, nominalmente nós não somos desse ministério, mas nós fazemos parte desse ministério espiritualmente. E temos sido abençoados grandemente pelo pastor Jefferson, como se fosse o nosso pastor direto. Né? Nós temos a companhia de pastor e da pastora como se fossem da nossa própria, como se fossem nossos pastores diretos, né? E nós temos uma confiança muito grande para com eles. Eles têm atenção, nos cuidam espiritualmente, nos ajudam quando nós precisamos de auxílio. Então, o que eu estou a dizer com tudo isso? Não estou a bajular aqui, mas eu estou simplesmente a engrandecer o nome do Senhor. E estou a querer que vocês entendam que o nosso carinho é muito grande para com o pastor. E se houvesse alguma coisa que nós pudéssemos dar de grande valor, que não existe, para expressar nossa gratidão por tudo e por essa felicidade que ele está a passar, é simplesmente dizer obrigado e que Deus continue a abençoar a sua vida, hoje para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, obrigado. Deus abençoe mesmo. Obrigado pelas palavras. Obrigado pela homenagem. Gente, pelo amor de Deus, é muita emoção, viu? O negócio aqui tá bom. Eu também sou grato a Deus pela vida desse casal. Tem nos apoiado, tem nos ajudado. Sou grato a Deus pela vida do pastor Elton, né? Que tem entendido essa aliança, né? Que tem entendido, e graças a Deus nós trabalhamos juntos em favor do reino, né? Independente se é Madureira, se é Belém, se é Universal, Batista. Irmãos, nós estamos aqui para fazer a obra. Não tem uma oposição, não defendo uma placa de igreja. Eu sou pastor Jefferson da Amishadai, AD Mishadai, tá certo? Povo do Todo-Poderoso. Agora, eu sou Batista também, eu sou Madureira, eu sou Belém, eu sou a obra de Deus, tá certo? Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Então, eu sou grato a Deus pela vida deste casal. Meus amados irmãos, e como ele falou da lição, as considerações finais aqui dessa lição é riquíssima. Então, assim, nós vimos que no retorno houve a oposição, houve os samaritanos se opuseram, então ficaram felizes, né? Ficaram felizes. Às vezes, irmãos, você passa por um processo na sua vida em que alguém te conseguiu. Não se engane, irmão. Às vezes você escuta na rádio, na televisão, que a pessoa não vai conseguir, né? Só que às vezes o inimigo vai conseguir nos frustrar sim, né? E eles vão ficar alegres. Só que a alegria dos samaritanos acabou quando? Quando Deus bradou que eles conseguiram reerguer um templo, né? A alegria dos filisteus, quando prenderam Sansão, acabou quando derrubou os pilares do templo ali e todo mundo morreu. Entendeu? Então, assim, alguém pode estar até achando engraçado o que aconteceu na sua vida. De repente você perdeu o carro, não pagou o aluguel, de repente, eu não sei o que pode ter acontecido na sua vida, e tem alguém que pode até estar batendo palma, dando risada, né? E falando assim, cadê o Deus dela? Cadê o Deus dele? Só que a alegria desse povo dura pouco.
Continua firmado na fé, continua esperando em Deus, que na hora certa Deus vai bradar na sua vida, tá bom? Olha só, vou fazer uma pergunta agora. Agora é a pergunta. Agora é a hora da pergunta. Olha aí, ó, que bênção, meu Deus do céu. Olha, eu vou dar um tempo aqui. Se ninguém responder nesse tempo, eu vou levar para casa e vou comer tudo. Olha que eu já estou com vontade de comer chocolate para uns dias, hein? Meu Deus do céu. Olha só. Quanto tempo nós vai dar para a pessoa responder? Quanto tempo? 2 minutos? 2 minutos. 2 minutos é muito. Um minuto. 1 minuto. Olha, irmãos, é o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta relacionado ao que nós falamos. Eu não vou fazer propriamente dita aqui da lição porque está muito fácil. Mas a pergunta que eu vou fazer é fácil também. Eu quero saber aonde está escrito o diálogo com Jesus com a mulher samaritana. E o que Jesus responde para ela quando ela pergunta: Senhor, aonde devemos adorar? Jesus fala para ela: olha, nem no Gerezim, nem no Moriá. Aonde está escrito isso? Aonde está escrito que se deve adorar? 2 minutos, tá? Enquanto isso, a pastora Nádia vai dar um bem-vindo aí aos irmãos que estão nos acompanhando nesta noite. Glória! Glória a Deus! Está conectado conosco a nossa irmã Dione. Deus abençoe, a nossa diaconisa Fábia. Responde aí. Pastor Ezequiel. Pastor, um forte abraço, hein? Deus abençoe, pastor. Pedro Paulo. Pedrão, um abraço, Pedrão. A nossa irmã Mari Santos. Deus abençoe, glória. Carlos Silva. Deus te abençoe, Carlos. Edson Dias. Meu amado, um abraço, hein? Glória a Deus pela sua vida, viu? Deus te abençoe. O nosso irmão Edson Ferreira. Eita glória, Paizão. Eita, cabeça. A nossa irmã Cris Andrade. Glória, Deus abençoe. A nossa irmã Jane. Deus abençoe, mãe. Beijo. A nossa irmã Sandra. Sandra, um abraço. Pastor Raimundo Gomes. Glória. Deus te abençoe, pastor. Forte abraço. E Ruth Soares. Deus te abençoe, Ruth. Glória a Deus. Deus abençoe. Quem respondeu? Bom, até agora. Olha, eu vou levar para casa. Faz de novo a pergunta, pastor. Vou levar, irmãos. Eu não vou falar que está no livro de João. Eu não vou falar que está no livro de João, não. Capítulo. Irmãos, a resposta que Jesus deu para a mulher está onde? João, capítulo. Difícil. A Dani falou. Difícil. Quem falou? A Dani. O Pedro falou aqui. João 4. E o versículo? Qual é o versículo, Pedro? Qual é o versículo? Tá meio. Dani. João 4:20. Será? Deixa eu ver. João capítulo 4, versículo 20 fala que nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. É o 24, né? É o 24. Não é não. Não é versículo 20 não. Capítulo 4, mas qual o versículo? Não é o 20. É o 24, né? Meu irmão, pelo amor de Deus. Pedro, responde aí, Pedro. Vamos lá. Olha só. Responde, irmã Fábia. Vou encerrar o tempo. Vou encerrar. Cadê? Olha, passaram raspando. Passaram raspando. Vamos aí. Todo mundo lendo o versículo. Vamos lá. 21, Fábio. Quase. 21, 4, 21, quase. Meu Deus do céu. Não, pelo amor de Deus. Eu acho que ela errou de propósito. Não, pastor, é melhor dar a resposta logo. Ninguém recebe mais o presente, ninguém. Vamos, gente. Tá fácil. Não, bom. Ó, eu vou dar uma dica. Vão subindo os versículos. Vão subindo. 22, Meu Deus, só de papagaio. Não. É pra mim. Eu vou levar. Vão subindo os versículos, irmãos. Não, Pedro. Para de chutar.
Olha, mais uma oportunidade, hein? Quem vai responder? Eu vou cortar Vai 10. responder. Conta até 10, pastor. 9, 8, 7, 6, Eu vi. 5, 4, 3, 2. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Vai deixar acabou pro o próximo, tempo. será? Pastor, pode dar a resposta? Acabou. Tá no versículo 20. 24. Meu Deus do céu. Ainda dei dica, vamos subir os versículos, né? Ah, meu Deus. Hoje ninguém ganhou. Meu Deus. Vai pra cá. Jesus amado. Glória a Deus, viu? Mas A é sua bem. mãe falou agora, mas já Ah, meu Deus do céu. Olha. foi. Pedro, João 4 e 6. Não. Ó, meus amados irmãos, Deus abençoe a vida de todos vocês. Que Deus continue dando graça, força, coragem para enfrentar as oposições, as lutas, as adversidades, tá bom? Foi um imenso prazer tê-los aqui uma vez mais nesse trabalho. E eu gostaria de agradecer a minha esposa, a pastora Gládia, que ela está até agora vendo as respostas ali, né? Mas é bênção. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Agradece os irmãos, pastora Gládia. Ai, foi divertido, né? Eu queria agradecer a todos vocês que ficaram aí conosco para aprender da palavra de Deus. E quarta-feira que vem faremos outra pergunta e seja rápido aí para responder. Amém. Tiago do Lecácio, juntamente com a sua esposa, que Deus abençoe, viu? Amém. Obrigado mais uma vez. Agradeço. Obrigado pelas Nós homenagens. agradecemos. Tá bom? Deus abençoe o pastor lá, o pastor Elton, Amém. sua esposa, sua família. Amém. Forte abraço a todos lá. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. Obrigado mesmo. E obrigado eu que sou grato a Deus. Amém. Eu vou deixar minha esposa para resumir as minhas palavras. Resumindo, agradecemos, né, mais uma vez a participação de todos que estavam envolvidos desde o início, que acompanharam, que prestaram atenção, que aprenderam. Que Deus possa abençoar a vida de todos. E quarta-feira tem mais. E no próximo estudo já fica com a Bíblia do ladinho e presta atenção na pergunta e é só vitória. Obrigado. A próxima semana nós vamos já entrar na lição, vai ser em agosto já, não é isso? Sim, agosto. Em agosto. Então, irmãos, em agosto, aquele que tiver aí durante o mês de agosto, mais resposta, que responder mais vai ganhar uma Bíblia. Sim. Uma Bíblia. Então, É bem. para que isso, irmãos? É só para motivar os nossos irmãos que nos acompanham Sim. a estar afiado na Bíblia, né? A estarem aí lendo mesmo. Foi muito bom. O pessoal leu a Bíblia, versículo, uma pergunta muito fácil, mas versículo, capítulo 4, versículo 21, 22. Sim. A intenção aqui não é uma competição, mas é um incentivo para que nós venhamos cada vez mais aprender a palavra de Deus. São perguntas simples, mas muitas vezes a pessoa não sabe onde está, né? Então isso é para ir lidando aí com a palavra de Deus, tá bom? Então, meu muito obrigado a todos vocês. Vamos agradecer a Deus para estarmos indo embora para as nossas casas, né? E vocês que já estão aí, né? E nós ainda vamos, então é bênção para nós, tá bom? O pastor Mar já faz essa oração para nós estarmos indo embora. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, Senhor, tão maravilhoso, a qual o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder estar É aqui. santo, poderoso. Ó Deus, eu quero, Senhor, apresentar nessa noite a cada lar, meu Pai, que está ligado conosco, Pai. Jesus querido, eu não sei, Pai, a dificuldade de cada um, mas o Senhor conhece. Ó Deus, entra com providência, Pai, dá a vitória, Senhor. Deus, venha, Senhor, continuar nos abençoando, nos dando da Tua graça, nos dando sabedoria, para nós podermos estar aqui, Senhor, falando da Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, uma ótima noite, tá bom? Forte abraço. Deus abençoe. Amém. Só desligar na glória a Deus, aleluia. Que bênção maravilhosa do céu. Eu vou comer bombom.